Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal Teologia Ágape. Nesse canal temos uma seção de estudos que se chama Teologia Pura, Simples e Aplicada. E hoje nós vamos conversar sobre um texto bíblico que é muito intrigante, que é o texto que fala de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se vocês, como eu, se assustam ou se assustaram quando leram algo desse gênero. Eu era muito novo quando comecei a minha caminhada cristã, e quando eu li esse texto, ele me deu muito medo de algum dia pensar alguma coisa, falar alguma coisa sem querer e tá cometendo um pecado que não tinha perdão. Então, como ele é um trecho muito difícil de entender, algo que eu me bati, que eu tive que ler bastante, até formar uma ideologia do que era aquilo, do que o texto quer dizer, foi uma longa jornada. Então, com base naquilo que eu li, nas conclusões que eu cheguei, eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. Então, o texto ele está em Mateus 12, 31 e 32. Ele não está só aqui, mas aqui é a parte que eu mais gosto. Eu já vou explicar o porquê. Então, em Mateus 12, 31 e 32. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso não lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, um texto assim bem forte que mostra pra gente que é algo que não tem volta, né? Quando a gente lê assim parece que não dá para entender. Mas a gente nunca pode fazer isso. Se tem alguma coisa que eu aprendi na minha vida é nunca pegar um texto e não entender o que? O contexto dele. Então nós temos que ver o texto como um todo, a situação como um todo, para entender a que isso se refere, né? Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre perdão. Deus perdoa todos os pecados? O que você acha? Sim ou não? A resposta é sim. É o que a Bíblia fala, né? Ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que a palavra fala? Que se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Só alguns pecados? Não, aqui não está especificando isso. Se confessarmos os nossos pecados, sejam eles quais forem, seja aquilo, qualquer coisa de errado que uma pessoa tenha cometido, se você confessa, né, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Então Deus perdoa todos os pecados. Ponto final. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, desde que haja arrependimento. Então, se você se arrepender e confessar, porque estava lá, a palavra está escrita aqui, está bem claro, se confessarmos os nossos pecados, então nós temos que nos arrepender e também fazer uma confissão para Ele dos nossos pecados. Ele vai nos perdoar sim. Então a Bíblia está se contradizendo? Não, ela não está se contradizendo. Nós temos que entender o texto como um todo, entender o que aquilo quer dizer, o porquê que Jesus disse aquilo. Então não adianta a gente fazer uma análise superficial. A gente tem que pegar um texto e entender, ver o que ele estava dizendo, a que ele estava se referindo, para a gente não cometer alguma interpretação errada, alguma coisa que seja sem discernimento. Então vamos analisar um pouquinho mais o trecho, né, o texto aqui em Mateus. Já vou começar aqui com o versículo 22, de 22 a 24. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e ver, e toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, filho de Davi? Então, olha que legal, uma pessoa que era cega e muda. E veio Jesus e curou essa pessoa. Então ela passou a falar, passou a enxergar. Isso é uma coisa que eu confesso que eu queria ver, um milagre desse. Uma pessoa cega ver, um paralítico andar. E Jesus fazia coisas fenomenais. Então as pessoas se admiravam. Como que você vai ver um milagre desse teor, uma pessoa cega voltar a enxergar, um mudo começar a falar e não acreditar naquilo que você está vendo? Sabe? Então o que eles falavam? Os fariseus ouvindo isso diziam: Este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, Jesus fazia milagres e expulsava demônios, e eles diziam que ele fazia isso pelos próprios demônios.
Na continuação do texto, Jesus, né, sabendo disso, no 25 a 27, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso mesmo eles serão os juízes de vocês. Então Jesus estava contendendo contra a acusação que eles pensavam, né? Porque Jesus fala assim, né? O trecho bíblico fala que Jesus sabendo o que eles pensavam. Então Jesus conhecia o pensamento deles. Aí ele continua aqui no 28 a 30. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, olha, como que ele expulsava os demônios? Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ou como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele? Quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta espalha. Então, ó, Deus está dizendo aqui pra gente, Jesus está dizendo que só tem dois lados: quem é por mim e quem é contra mim. Ou você é por Jesus, ou você é contra Jesus. Então ele fazia milagres tão grandes e as pessoas falavam o quê? Que ele fazia por Beelzebu, pelos demônios. E daí, na continuação do texto, aí vem o versículo da dificuldade, 31 e 32, né? Por isso digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Quando a gente analisa o texto como um todo, nós podemos entender o que Jesus queria dizer. Pelo menos sobre a minha ótica, fica muito claro. Eu li várias teorias, várias explicações, mas vamos destacar aqui os pontos principais. Então Jesus realizou uma cura do cego e do mudo ali. Então o homem passou a falar e ver. É o que a Bíblia fala. Olha que grande milagre. E os fariseus disseram, ali no 24, não expulsa demônios, senão pelo poder do Beelzebu. Então Jesus expulsou o demônio pelo Espírito de Deus. Aqui no versículo 28 fica claro. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele expulsou os demônios pelo Espírito de Deus e os fariseus diziam que ele estava expulsando demônios pelos demônios. Isso é a blasfêmia. Por quê? Vamos entender um pouquinho mais. Vamos entender. A gente precisa entender a grandeza do que Jesus fez. Porque se não fosse por Jesus, nós não seríamos salvos. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, eu não roubo. Mas você é boa sobre os seus próprios olhos, sobre a sua própria ótica, não sobre o padrão de Deus, que ele é muito acima do nosso. O padrão de Deus, ele seria impossível de ser alcançado por qualquer homem. O único homem que conseguiu isso foi Jesus. E o que a palavra fala em Filipenses 2, 6 e 7? Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, olha, ele era igual a Deus, mas ele não se considerou assim. Fala ainda no 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, ou seja, ele era Deus, ele colocou de lado, se esvaziou, se diminuiu, é um vaso cheio e foi derramado, vamos pensar assim para ficar mais claro. Então ele se esvaziou de toda a glória dele, de todo o poder, para vir numa forma humana. Então ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então Jesus se fez homem. A palavra deixa isso muito claro, como ele veio como um homem, como eu e você que teve um nascimento, claro que um nascimento virginal, mas ele nasceu, ele cresceu, né? Ele se ele sofresse um corte, ele sentiria dor. Então ele veio como homem porque ele se esvaziou dele mesmo. É o que a palavra nos fala. E lá em Mateus, voltando a alguns trechos, no 3,16, se não me falha a memória, todos esses versículos que eu usei, eu estou usando na Nova Almeida atualizada, a NAA, é a versão da Bíblia que eu estou utilizando nesse estudo. Então, no versículo 16, no capítulo 3 de Mateus, diz: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Então, ele foi batizado por João Batista. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então, veja, Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Então ele recebeu o Espírito Santo. E se a gente voltar ali no texto,
o que acontece, ó, no Mateus 28, 12, 28, fala: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ele deixa claro, ele recebeu um dia o Espírito Santo, que desceu como uma pomba, e ele expulsa os demônios pelo Espírito Santo. A nossa única chance de salvação não é por nós mesmos, é por Jesus. Por isso que nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Então, assim, qual é o processo de salvação? É reconhecer Jesus no coração, confessar Jesus. Então, esses homens, eles viram Jesus fazendo milagres e eles tinham um coração tão duro que eles não aceitavam isso. Eles não atribuíam o milagre ao Espírito de Deus. Eles atribuíam o milagre ao demônio. Ou seja, eles estavam fazendo uma blasfêmia que não tinha volta, porque essas pessoas elas não iriam se arrepender. Se é nós que não vimos isso, quando lemos a palavra cremos, imagine eles que viram e não creram. Então eles viram milagres de níveis muito grandes, muito elevados acontecerem, e mesmo assim blasfemaram. Ou seja, eles estavam rejeitando a única forma de salvação deles, que é Jesus. E Jesus agia pelo Espírito Santo. Então, como eles rejeitaram a única forma de coração, o coração deles nunca ia se arrepender. Porque se eles se arrependessem e confessassem o pecado, como diz lá em 1 João 1-9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso não ia acontecer com eles porque eles se achavam os donos da verdade, porque eles não reconheceram que de Jesus vinha a salvação. Então eles rejeitaram a única fonte de salvação que eles tinham. Então, como eles rejeitaram a única fonte de salvação, não teria como, esse pecado não teria perdão para eles, pelo fato deles nunca se arrependerem por atribuírem os milagres de Jesus ao diabo. Então é muito claro para mim que isso significa dessa maneira, mas eu estudei bastante, eu li vários livros para chegar nessa conclusão. E o que eu mais gostei entre os livros de teologia sistemática, comentários bíblicos, foi na própria Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que ele explica desse versículo assim, de uma forma bem simples. O pecado é atribuir a Satanás aquilo que é realizado pelo poder de Deus. Ao fazer isso através de forma escandalosa, intencional e persistente rejeição a Deus e seus mandamentos. Esse pecado é cometido hoje apenas pelos incrédulos, que deliberada e invariavelmente rejeitam o ministério do Espírito Santo. Então, as pessoas que rejeitam o Espírito Santo, elas rejeitam o ministério de Jesus, que foi pelo Espírito Santo. Elas rejeitam a única fonte de salvação. Essas pessoas nunca vão se arrepender. Elas nunca vão ter o coração voltado para as coisas de Deus. Eles têm um coração muito endurecido. Essas pessoas não conseguem ser salvas. Então, é isso que esse trecho quis dizer. Então, se acontecer alguma coisa na tua vida, você tem algum receio, nossa, isso me pesa, eu tenho medo de ter perdido a minha salvação. Não, se você tem essa preocupação, é porque o Espírito Santo já está agindo em você. Já está falando por meio de você. Você tem que confessar e se arrepender. Tá certo? Então, espero ter esclarecido vocês. Quem puder, se inscreva no canal e continue nos acompanhando, que eu vou lançar muitos estudos aqui. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês.